pessoal, vamos para as nossas orientações de hoje, dia 7 de agosto, sexta-feira. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar num assunto de língua portuguesa chamado ficha técnica. Com certeza, né, pessoal? Nos anos anteriores vocês já ouviram falar em ficha técnica. Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema. Vamos para a tela? Se a tela do celular ficar muito pequena, vocês podem pegar o material de vocês. Vocês já têm essa apostila que vocês buscaram na escola, e aí vocês podem abrir na página 9 e acompanhar a explicação da professora, combinado? Então vamos lá. Ficha técnica, uma forma de síntese. Por que uma forma de síntese, pessoal? Às vezes, um texto de divulgação científica é um pouco maior. Na ficha técnica, eu vou tirar as informações mais importantes desse texto de divulgação científica e vou colocar na ficha técnica. Então, vai ficar uma ficha sobre aquele tema daquele texto. E nessa ficha vão ter as informações mais importantes. Por exemplo, um texto bem grande ou mediano sobre a onça pintada. Eu posso construir uma ficha técnica com as informações, não preciso do texto todo. As informações mais importantes já vão fazer grande efeito. Então, olha, ficha técnica aqui da onça pintada. Aqui tem todas as informações, ou pelo menos as mais importantes. O nome, as características, o peso, o período de gestação, a alimentação, a localização, né, onde a gente pode encontrar a onça pintada, o habitat dela, os hábitos, como são os hábitos dela, o que ela costuma fazer. Gente, quem lê essa ficha técnica já conhece um pouquinho sobre a onça pintada, não é verdade? Então, agora, depois que vocês analisarem essa ficha da onça, vocês terão um texto de divulgação científica aqui do cavalo marinho. Eu adoro esse animal, acho ele lindo e muito exótico. Gente, o cavalo marinho tem várias informações aqui na página 9. Depois que vocês lerem essas informações, esse texto, lê com calma, lê mais de uma vez se preciso. Na página 10, vocês vão construir uma ficha técnica sobre o cavalo marinho. Então, olha que simples. Vocês vão selecionar as informações mais importantes lá do texto científico e vão construir a ficha técnica, colocando o nome do animal. Então, olha, a gente já sabe que é do cavalo marinho, olha que simples. As características, e aí você vai ter que voltar lá no texto, selecionar as informações que falam sobre as características e colocar aqui o tamanho do cavalo marinho, o tipo de reprodução. Se você quiser acrescentar aqui alguma curiosidade sobre o cavalo marinho, fique à vontade. Pessoal, olha que legal que é construir uma ficha técnica. Se vocês puderem me mandar uma foto da ficha técnica de vocês, eu vou ficar muito feliz. E já já a gente volta com as atividades de matemática. Um beijão, até já já. Agora, em matemática, estão previstas as páginas 49, 50 e 51, mas não se assustem, que não é muita coisa, tá bom? Antes de começar, antes de ir lá para a tela, pessoal, vocês lembram dos números naturais? O que são números naturais? Então, veja, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, todos os números infinitos. O conjunto de números infinitos são os números naturais. Agora, tem alguns números que a gente usa no dia a dia que tem vírgula no meio. Por exemplo, eu quero comprar alguma coisa lá no bar, na padaria, lá no mercado, que custa R$1,75. Então, tem uma vírgula depois do 1. E não só quando se representa dinheiro, mas quando se representa outras coisas também. Esses são os números racionais. Por exemplo, professora, o meu tamanho, eu vou medir, e eu vejo que eu meço 1,5 metro. 1,5 metro é representado com uma vírgula. Entenderam? E esses números que são representados com vírgulas, eles são os números racionais. E também chamamos de números racionais os números que são fração, que são representados na forma fracionária. Ficou difícil? Vamos para a tela então. Nessa tela da página 48 estão as explicações sobre os números naturais e racionais. Não precisam se assustar, é só vocês lerem de novo sobre os números naturais. E aí aqui, ó, vocês vão ter vários exemplos de números com vírgulas
que são chamados os números racionais. Então, aqui tem um que representa dinheiro, ó, quando tem o R aqui grandão, esse S cortado, que é o cifrão, ele representa dinheiro. Então, 1,75. Isso, na verdade, representa R$1,75. Entenderam, pessoal? Quando tem vírgula, não é número natural, é número racional. E aqui também está representando metros, olha o M aqui. 2, aí tem o vírgula, tem o 8 e tem o M. Como eu leio? Como eu represento esse número? E aqui também, ó, com o KG, que representa quilograma. Então, como eu faço a leitura desse número? E aqui tem o L. Esse L representa litros. Então, eu tenho 1,5 L. Quando tem 1,5 lá no litro de refrigerante, está representando quanto? Então, boa pergunta, não é, pessoal? Quantos litros tem quando tem 1,5 marcado lá na garrafa de refrigerante? Você sabe? Aqui estão falando melhor sobre os números racionais e também dizendo da forma fracionária. A forma fracionária são essas aqui, ó, pessoal. São alguns exemplos que tem aqui na página para vocês. Então, quando eu tenho 1/2, o que quer dizer? E quando eu tenho 1/3, o que quer dizer? E 1/4 e 2/3, vocês já viram essas formas? Vocês já sabem como fala? Então, olha, eu vou dar uma dica para vocês. Aqui no 1/3, eu digo que é 1/3. O que será que é 1/3, professora? Eu pego uma coisa inteira, por exemplo, uma barra de chocolate, e aí eu divido em 3 pedaços e eu pego um pedaço para mim. Esse um pedacinho que eu peguei 1/3 daquela barra de chocolate. Então, 1/2 quer dizer metade. Eu pego um inteiro, uma barra inteira de chocolate, divido ao meio e pego uma parte. Então, 1/2 significa 1/2. Olha que legal, 1/4, 2/3. Então, essa forma de ler essas frações. Bom, dei uma boa dica para vocês. Agora, a página 50. Vocês vão ler esse texto, 51 e última. 50 e depois tem a 51. Ler esse texto, marcar os números que aparecem no texto e depois responder as perguntas. Se você sabe ler os números que aparecem, se você não sabe, se você compreende o significado deles ou não. E aqui na C não precisa fazer. Agora sim, a última, 7.3. Gente, vocês vão usar o texto anterior para responder principalmente essas 5 situações, problemas aqui, tá bom? Mas aqui, olha, escreva por extenso como você faz a leitura de algumas delas, de algum dos números que apareceram no texto. Aparece lá, 3 e depois 1 pequenininho / 2 litros. Como será que eu escrevo esse número aí por extenso? Vocês vão pensar. E embaixo tem o R, tem o S cortado, que é o cifrão, lembra de dinheiro? Eu tenho 10, tenho vírgula e tenho 60. Como eu escrevo esse número por extenso? E depois o outro e o outro. E aí tem 5 situações, problemas para vocês lerem com atenção, responderem e terminou as atividades de matemática. Se vocês precisarem de ajuda mais específica, conta com a ajuda da professora através do número particular do WhatsApp, tá bom? Pode ser no grupo, mas se a sua dúvida tiver mais específica, você me chama no particular, que eu vou ter o maior prazer de responder as suas dúvidas. Um beijão e até amanhã!